Você já notou como algumas pessoas chegam aos 50 anos com a vida financeira organizada, dormindo em paz, sem dívidas engolindo o salário, sem o coração apertado toda vez que o celular toca com um número desconhecido, enquanto outras, que trabalham tanto quanto elas, que rezam tanto quanto elas, que frequentam a mesma igreja que elas, continuam presas no mesmo ciclo de fim de mês sufocante, mês após mês, ano após ano? Eu quero te perguntar uma coisa antes de começarmos. E quero que você responda com honestidade, não para mim, mas para você mesma. Quando foi a última vez que você abriu o extrato bancário sem sentir aquele aperto no peito? Quando foi a última vez que você dormiu sem calcular mentalmente o que entra e o que sai? Se você hesitou para responder, esse vídeo foi feito exatamente para você. Porque o que eu vou te mostrar hoje não é uma dica financeira, não é uma planilha, não é um conselho de economista que nunca precisou escolher entre a conta de luz e o remédio. O que eu vou te mostrar é um princípio bíblico que existe há milhares de anos, que foi esquecido pela maioria dos cristãos modernos, e que, quando aplicado com fé e obediência, realiza o que nenhuma planilha consegue: liberta a alma antes de liberar as finanças. Hoje você vai conhecer a faxina financeira que libertou Helena e que pode libertar você também. Fica comigo até o final, porque na última parte desse vídeo eu vou te dar um plano de ação específico, com datas, com etapas, com passos concretos. Não vou te deixar sair daqui com inspiração sem direção. Isso seria cruel da minha parte. O sistema que eu vou te apresentar se chama As 3 Vassouras Sagradas. É assim que Dona Eunice chamava. E você vai entender o porquê. As 3 vassouras sagradas não são invenção minha. Elas estão escondidas em plain sight dentro das Escrituras e vou te mostrar isso ao longo da história de Helena. A primeira vassoura é a vassoura da obediência. A segunda é a vassoura do serviço. A terceira é a vassoura do descanso. 3 movimentos, 3 fases. Uma só libertação. Antes de mergulharmos nessa história, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não é só um botão. É você dizendo que quer continuar recebendo mensagens que fazem diferença de verdade. A gente está construindo uma comunidade linda aqui, e a nossa meta é chegar em 100 mil mulheres reunidas em torno dessa fé. Clica em inscrever e ativa o sininho. Cada inscrição é uma história que pode ser transformada. Agora me conta nos comentários, qual é a área financeira da sua vida que você mais quer ver transformada? Pode ser a dívida que não some, o mês que nunca fecha, a ansiedade que não deixa dormir. Escreve aí embaixo. Ler cada comentário é um privilégio que eu levo a sério. Era uma terça-feira de outubro quando a vida de Helena entrou em colapso definitivo. Não foi um colapso dramático de filme, com cenas de choro no chão da cozinha. Embora esse momento também viesse mais tarde, naquela mesma noite. Foi um colapso silencioso, daqueles que chegam devagar e de uma vez, como uma parede que você observa rachar por anos, até que um dia simplesmente cede. Helena tinha 53 anos. Cabelos grisalhos que ela ainda cobria com tintura de farmácia, mãos de quem lavou muita roupa à mão na vida, e nos olhos, aquela mistura específica de cansaço e teimosia que pertence só às mulheres que carregaram muito sem pedir ajuda. Ela era assistente administrativa há 22 anos na mesma empresa. Nunca faltou. Nunca chegou atrasada, nunca reclamou de horas extras. E mesmo assim, naquela terça-feira de outubro, o gerente do banco ligou para dizer que a conta havia sido bloqueada por inadimplência. R$ 17.800 em dívidas. Não eram dívidas de luxo. Não eram dívidas de viagem, de sapato caro, de jantar em restaurante. Eram dívidas de sobrevivência acumuladas ao longo de 4 anos. A doença do marido que veio e foi, deixando as contas do hospital. O filho que perdeu o emprego e precisou de ajuda por 18 meses. A geladeira que quebrou e não tinha outra opção a não ser parcelar no cartão
com juro de 3,2% ao mês. Dívidas honestas, de gente que tentou e foi engolida mesmo assim. Helena desligou o telefone do banco e ficou sentada na mesa da cozinha por 45 minutos sem se mover. O feijão estava cozinhando. A televisão do quarto estava ligada com o som baixo. A vida ao redor continuava no ritmo normal, indiferente ao fato de que algo dentro dela havia finalmente quebrado. Depois desses 45 minutos, ela fez uma coisa que não fazia há anos com aquela intensidade. Caiu de joelhos no chão da cozinha e chorou diante de Deus. Não foi uma oração bonita. Não foi uma oração de versículos decorados e frases edificantes. Foi uma oração de desespero bruto, do tipo que sai das entranhas, sem palavras organizadas, sem começo nem fim. Foi o tipo de oração que a Bíblia chama de gemidos, que o Espírito interpreta quando a linguagem humana não alcança a dor. E foi nesse estado, com os joelhos no chão frio da cozinha, que Helena ouviu uma batida na porta. Era Dona Eunice, sua vizinha de 78 anos, que havia ido devolver uma tigela de plástico emprestada 3 semanas atrás. Dona Eunice era pequena, curvada pelo tempo, com cabelos completamente brancos presos em um coque baixo e um rosário enrolado no pulso esquerdo, que ela usava não por superstição, mas como ela mesma dizia, para lembrar que eu pertenço a Deus em todo lugar que eu for. Helena abriu a porta com os olhos vermelhos, tentando parecer normal. Dona Eunice olhou para ela por 3 segundos, entregou a tigela e disse com a voz tranquila de quem já viu muito: "Bota água no fogo para um chá. Eu fico um pouco." Não foi pergunta. Foi instrução. E Helena obedeceu. Sentadas na mesa onde 45 minutos antes o gerente do banco havia destruído a tarde, Helena contou tudo. As dívidas, o bloqueio, os 4 anos de tentativas fracassadas, as planilhas que ela montava e não conseguia seguir, o grupo de WhatsApp de finanças da igreja que ela abandonou porque as dicas pareciam feitas para quem já tinha dinheiro sobrando, a vergonha de ser cristã há 30 anos e ainda não ter conseguido organizar a própria casa financeira. Dona Eunice ouviu tudo sem interromper. Quando Helena terminou, a idosa ficou em silêncio por um momento, olhando para o chá que esfriava na xícara, e então disse: "Helena, você sabe varrer uma casa?" Helena piscou confusa. "Claro que sei." "Então me diz uma coisa. Quando você varre, você começa pelo meio da sala ou pelos cantos?" "Pelos cantos, claro. Você junta a sujeira dos cantos para o meio e depois leva para fora." Dona Eunice sorriu. "Exatamente. Mas a maioria das pessoas tenta limpar a bagunça financeira da vida como se varrendo pelo meio. Joga energia no problema principal sem limpar as bordas, e a sujeira volta. Sempre volta." Ela pousou a mão sobre a mão de Helena. "Eu vou te ensinar as 3 vassouras sagradas. Não é meu método, é da palavra. Mas você precisa me prometer uma coisa antes." "O que é?" Helena perguntou com a voz trêmula. "Que você vai obedecer antes de entender, porque a primeira vassoura vai destruir tudo o que você pensa que sabe sobre dinheiro e fé." Helena engoliu em seco, mas disse sim. No dia seguinte, às 6 da manhã, Dona Eunice estava na porta de Helena com uma Bíblia gasta e um caderno quadriculado. "A vassoura da obediência começa hoje," disse ela entrando sem cerimônia. "E ela tem um prazo, 90 dias. Nenhum a menos, nenhum a mais. 90 dias de obediência radical, sem negociar com Deus, sem adaptar o que é inconveniente, sem pular o que dói." Helena fez café enquanto Dona Eunice abria o caderno e começava a escrever. "Obediência financeira tem 3 faces," disse a idosa sem levantar os olhos do papel. "A primeira face é o dízimo. Não o dízimo de quando sobrar, que nunca sobra. O dízimo do primeiro fruto. Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e prova-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus é o único lugar na Bíblia onde ele diz: me prova. Isso é convite, Helena, não obrigação religiosa. Helena franziu o senho. Mas, Dona Eunice, com as dívidas que eu tenho, eu disse que a primeira vassoura destruiria tudo que você pensa que sabe. A idosa a interrompeu com suavidade, mas com firmeza. A lógica humana diz: quite as dívidas primeiro, depois você dá. A lógica de Deus diz: honra-me primeiro, e eu cuido do resto. Você me prometeu obedecer antes de entender.
Helena ficou em silêncio. A segunda face, continuou Dona Eunice, é o registro. Cada centavo que entra e cada centavo que sai anotado no caderno. Não no aplicativo que você baixa e esquece. No caderno, com a caneta, com a mão. Porque escrever com a mão ativa a consciência de um jeito que a tela não ativa. A terceira face é o corte. Você vai identificar uma despesa que não é necessidade e vai cortar por 90 dias. Uma só, mas vai cortar de verdade. Nos primeiros 30 dias, Helena achou que estava ficando louca. Ela dizimou no primeiro domingo, com a mão tremendo ao fazer o Pix. Eram R$142, 10% do salário líquido que havia entrado 3 dias antes. No momento em que confirmou a transferência, sentiu simultaneamente uma paz estranha e um pânico lógico. A paz não fazia sentido. O pânico fazia todo o sentido do mundo. Ela anotou cada gasto no caderno. O pão de R$5,40 da padaria da esquina. Os R$12 do ônibus na semana. A assinatura de streaming que ela havia esquecido que existia e que cortou naquele mesmo dia. Olhar para os números escritos à mão foi como olhar para o interior de uma casa que você mora, mas nunca examinou com clareza. Havia coisas ali que ela não sabia que existiam. O que Charles Duhigg documenta em O Poder do Hábito é exatamente isso. A consciência cria o padrão. Quando você torna visível um comportamento automático, como o gasto inconsciente, você começa a criar o circuito neural que permite escolher diferente. Helena estava, sem saber, reprogramando o seu cérebro junto com sua alma. No 43º dia, aconteceu o que Dona Eunice havia chamado de o momento crucial. Helena estava voltando do mercado quando viu que havia recebido uma mensagem da empresa. Era um comunicado sobre um bônus de produtividade referente ao ano anterior, um pagamento que ela havia esquecido completamente, pois havia sido prometido verbalmente e nunca formalizado. O valor, R$2.300 a ser depositado na sexta-feira. Ela ligou para Dona Eunice com a voz embargada. Dona Eunice, caiu dinheiro do nada. Não foi do nada, a idosa respondeu com calma. Foi das janelas do céu, você sentiu? Isso é a vassoura da obediência agindo. Deus honra quem o honra primeiro. Agora vem a decisão mais importante. Não use esse dinheiro para se recompensar. Use para abater a dívida mais cara que você tem. Helena usou. Você acabou de ver como 90 dias de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. 90 dias depois do início, Helena havia quitado a dívida do cartão com maior juro, cortado 3 gastos invisíveis que juntos somavam R$280 por mês, e pela primeira vez em 4 anos havia fechado o mês sem entrar no vermelho. Não era vitória total, mas era a primeira vitória real. Dona Eunice chegou naquela manhã com o mesmo caderno quadriculado e abriu numa página nova. Vassoura da obediência concluída. Agora começa a vassoura do serviço. Helena franziu o senho. Serviço? Mas eu ainda tenho dívidas, e é exatamente por isso que o serviço começa agora, disse Dona Eunice. Lembra da parábola dos talentos? Mateus 25. O servo que recebeu um talento foi, e o enterrou com medo de perder. O Senhor chamou esse servo de mau e negligente. Não preguiçoso, não incompetente. Mau. Porque esconder o que Deus deu por medo é uma forma de ingratidão disfarçada de prudência. Dona Eunice continuou, com os olhos fixos nos de Helena. Na vassoura da obediência, você aprendeu a receber. Agora vai aprender a multiplicar usando o que foi restaurado para abençoar outros. Não quando tiver muito. Agora, com o que tem. Helena pensou em Marta, sua colega de trabalho que havia perdido o marido há 2 meses e que estava lutando para pagar o aluguel com o benefício do INSS ainda em análise. Ela havia pensado em ajudar,
mas havia se contido. Quando eu quitar minhas dívidas, aí eu ajudo. Dona Eunice sorriu quando Helena contou sobre Marta. A viúva tinha 2 moedas. Deus não pede seu muito, pede seu tudo proporcional ao que você tem. Você não precisa pagar o aluguel de Marta. Precisa aparecer, precisa levar um prato de comida, precisa ligar. O serviço começa onde a desculpa termina. Nos meses seguintes, Helena começou a aparecer para Marta toda sexta-feira com um marmitex. Começou a ajudar a organizar os documentos do INSS da colega. Começou a ensinar para 2 vizinhas mais jovens o método do caderno que havia aprendido com Dona Eunice. Não cobrou nada. Não tinha nada a cobrar. E então, num sábado de março, enquanto voltava da casa de Marta, o celular de Helena tocou. Era a irmã que morava no Paraná, com quem ela havia perdido contato há anos após uma briga antiga. A irmã havia vendido um terreno que pertencia ao pai de ambas. Um terreno que Helena havia esquecido completamente que existia, pois achava que não tinha valor legal. E a parte de Helena havia sido depositada naquele dia, R$ 7.400. Helena parou no meio da calçada. Não era coincidência. Lucas 6:38 fala que o que você der será dado a você. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Ela havia dado um marmitex toda sexta-feira. Havia recebido R$ 7.000 de onde não esperava. Não era mágica, era princípio. Foi Dona Eunice quem primeiro percebeu que algo ainda faltava. Elas estavam sentadas no quintal da idosa, num entardecer de maio, quando a velha disse, quase para si mesma: "Você aprendeu a obedecer, aprendeu a servir. Mas você ainda dorme com o caderno na cabeça, não dorme?" Helena olhou para ela surpresa. Era verdade. Mesmo com as finanças melhorando, mesmo com as dívidas diminuindo, ela ainda acordava às 3 da manhã calculando. Ainda sentia aquele aperto no peito ao abrir o aplicativo do banco. Ainda vivia num estado de alerta financeiro constante que o progresso real não havia conseguido desligar. 99% das pessoas chegam até aqui e param, disse Dona Eunice. Sabem obedecer, sabem servir, mas ainda carregam o fardo da ansiedade, do controle, do medo de que tudo desmorone se elas pararem de vigiar. E esse fardo, ela pausou. Esse fardo anula a paz que a obediência conquistou. Ela abriu a Bíblia no Evangelho de Mateus. "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas." Mateus 11:28-30. Dona Eunice fechou a Bíblia devagar. A vassoura do descanso não é preguiça espiritual, não é parar de vigiar. É aprender a vigiar sem se tornar prisioneira da vigilância. É a diferença entre uma mulher que cuida da casa e uma mulher que a casa sequestrou. A terceira vassoura não veio num prazo fixo como as 2 primeiras. Veio como um processo lento de aprendizado, de soltar. Dona Eunice ensinou Helena a terminar cada anotação no caderno com uma pequena oração de entrega. "Fiz o que era meu fazer hoje. O resto é teu, Senhor." Uma frase, todo dia. No final do registro financeiro. Parecia pequeno demais para mudar algo grande. Mas a ciência tem uma resposta para isso. Filipenses 4, 6 e 7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E pesquisas sobre redução de cortisol, o hormônio do estresse, mostram que práticas de entrega e gratidão ativas, feitas de forma consistente, alteram literalmente os marcadores biológicos da ansiedade. Carol Dweck documentou em Mindset que a mentalidade de crescimento não é só psicológica, ela tem impacto físico mensurável. Soltar o controle não é fraqueza, é a habilidade mais difícil que existe e a que mais produz resultado. Numa noite de julho, o marido de Helena chegou em casa dizendo que havia sido demitido. Ela ouviu a notícia, respirou fundo, abriu o caderno, fez as contas, fez a oração pequena de entrega e foi dormir. Não dormiu bem, mas dormiu. E Deus proveu, não de forma milagrosa e instantânea, mas de forma consistente e suficiente, nos meses que se seguiram até o marido encontrar novo emprego. A paz não havia eliminado o problema. Havia eliminado o veneno que o problema injetava na alma dela. Anos depois,
Helena se tornara a dona Eunice de outras mulheres. Ela não abriu um escritório, não criou um curso online. Continuou sendo assistente administrativa, continuou com os cabelos brancos que havia parado de cobrir com tintura, continuou com as mãos de quem trabalhou muito. Mas toda terça-feira, depois do jantar, sua sala de estar recebia 3 ou 4 vizinhas com cadernos quadriculados e histórias de dívidas e vergonha e sonhos adiados. Quando elas perguntavam qual era o segredo, Helena respondia com as mesmas palavras que Dona Eunice havia usado com ela anos atrás. Nenhuma fórmula mágica, apenas 3 vassouras: obediência, serviço e descanso. Nessa ordem, sem pular etapa, sem negociar com Deus. E quando elas perguntavam quanto tempo levaria, ela olhava para cada uma com a mistura de ternura e honestidade que só quem já passou pelo fogo consegue ter. Depende de quanto tempo você vai insistir em procurar atalho. As 3 vassouras sagradas se aplicavam a tudo que Helena havia observado. Nos relacionamentos, obediência ao princípio bíblico do perdão antes de sentir vontade de perdoar, serviço ao outro antes de cobrar reciprocidade, descanso em Deus quando o controle não resolvia. Na saúde, obediência aos cuidados básicos que você sabe que deve fazer, mas evita, serviço ao próprio corpo como templo do Espírito, descanso sem culpa como ato de fé. Na carreira, obediência à excelência no que está diante de você hoje. Serviço ao colega sem calcular o retorno. Descanso no sábado como princípio de criação, não como fraqueza. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos o reconhece, e ele endireitará as tuas veredas. O caminho era sempre o mesmo, só a sala de estar mudava. Agora eu preciso falar com você diretamente, e vou pedir que você não pule essa parte, porque ela vai doer um pouco, mas vai doer do jeito que a verdade dói, não do jeito que a crueldade dói. A maioria das pessoas cristãs que vai assistir esse vídeo não vai experimentar a libertação financeira que Helena experimentou. Não por falta de fé declarada, não por falta de oração, não por falta de assistir a vídeos como esse, mas porque se recusa a passar pela vassoura da obediência sem negociar as condições. Existe uma mentira confortável que circula nos grupos de WhatsApp e nas pregações de prosperidade rápida, que diz: Deus quer que você seja abençoada do jeito que você se sente bem. Mas Mateus 7, 21 a 23 é implacável. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Fazer a vontade, não declarar, não sentir, não acreditar abstratamente, fazer. Existe outra mentira igualmente confortável que diz: a graça de Deus significa que eu não preciso me disciplinar. A graça nos livra da condenação, não da responsabilidade. Confundir essas duas coisas é a razão pela qual tantas mulheres cristãs e sinceras continuam há anos no mesmo ciclo financeiro sufocante. Wallace Wattles escreveu em A Ciência de Ficar Rico algo que os cristãos poderiam ter aprendido antes dele. A prosperidade não é acidente nem sorte, ela é o resultado previsível de ações específicas realizadas de forma consistente. O que Wattles descreveu em linguagem secular, Malaquias já havia descrito em linguagem divina milênios antes. O princípio é o mesmo, a fonte é diferente, não há atalho financeiro espiritual, nunca houve, nunca haverá. Existe obediência, serviço e descanso. Nessa ordem, nesse ritmo, nesse preço. Se você chegou até aqui e está disposta a pagar esse preço, então escuta o plano de ação que eu preparei para você. Primeiro, escolha uma área financeira específica para trabalhar. Não todas. Uma, a dívida mais cara, ou o gasto mais inconsciente, ou o hábito mais destrutivo. Só um. Segundo, abra a Bíblia e encontre o princípio específico para essa área. Se é dívida, Romanos 13, 8. Se é gasto impulsivo, Provérbios 21, 20. Se é dízimo, Malaquias 3, 10. Leia todos os dias do período. Terceiro, entre na vassoura da obediência com prazo definido, 90 dias. Não porque o milagre vai acontecer exatamente no 90º dia, mas porque o prazo cria compromisso real, e compromisso real cria transformação real. Quarto,
Compre um caderno quadriculado, não um aplicativo, um caderno, e registre tudo com a mão, todo dia, sem exceção. Quinto, identifique um corte, um só, mas que seja real, que doa um pouco, que seja um ato de fé e não de conveniência. Sexto, nos primeiros sinais de resultado, e eles vão aparecer, não use para se recompensar. Use para abater a dívida mais cara ou para começar a servir alguém em situação pior. Sétimo, a partir do terceiro mês, comece a vassoura do serviço sem esperar estar pronta. A viúva das 2 moedas não estava pronta. José não estava pronto. Ruth não estava pronta. Davi não estava pronto. Daniel não estava pronto. A prontidão é o fruto do serviço, não a condição para ele. James Clear documenta em Hábitos Atômicos que não são os objetivos que distinguem as pessoas que mudam das que não mudam, são os sistemas. As 3 vassouras sagradas são exatamente isso, um sistema bíblico que, aplicado com consistência, produz transformação previsível. Dona Eunice faleceu numa manhã de agosto, 16 anos depois daquela terça-feira de outubro em que havia batido na porta de Helena com uma tigela de plástico emprestada. Ela foi embora com 94 anos, dormindo, sem dor, com o rosário no pulso esquerdo. Na última conversa que tiveram 3 semanas antes, Dona Eunice havia perguntado para Helena, com aquela voz que o tempo havia tornado quase um sussurro: "Você tem algum arrependimento?" Helena pensou por um momento genuíno. "Sim", respondeu ela, "não ter confiado em Deus mais cedo. Perdi anos tentando resolver sozinha o que eu deveria ter entregue a Ele desde o começo." Dona Eunice fechou os olhos e sorriu. "É sempre assim. Mas você entregou quando era tempo. E isso é suficiente." Para a família reunida ao redor de Helena naquele momento, ela disse o que havia aprendido e o que não queria que esquecessem. Transformação financeira não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a prosperidade se torna inevitável, não como destino garantido, mas como consequência natural de uma vida alinhada com os princípios de Deus. E então citou de memória o que havia marcado o final de sua jornada e o começo de seu legado. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já me está reservada a coroa da justiça." 2 Timóteo 4, 7 e 8. As 3 vassouras sagradas não são sobre mudar circunstâncias. São sobre quem você se torna, no processo de varrer a própria casa com obediência, serviço e descanso. Existe uma versão de você que acorda toda manhã calculando, controlando, com aquele aperto no peito que não deixa respirar fundo. Existe outra versão de você que acorda sabendo que fez o que era seu fazer, entregou o resto a Deus e dorme com a consciência de quem cumpriu o papel que lhe foi dado, não perfeitamente, mas fielmente. A questão que eu deixo com você é esta: você está disposta a obedecer antes de entender? Ou vai continuar procurando o atalho que promete o resultado sem o processo? 5 anos procurando a fórmula mágica ou 5 anos pagando o preço da transformação? Os 2 têm o mesmo comprimento, mas só um tem um destino diferente no final. A libertação de Helena está esperando por você, mas Deus não vai forçar. Ele convida, Ele provoca, Ele prova. Jeremias 6:16 diz: "Ponde-vos nos caminhos, vede e perguntai pelas veredas antigas, qual seja o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas." O caminho está traçado, a primeira vassoura está na sua mão. A escolha é sua. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar sua vida financeira de verdade, não deixa essa vontade passar. Porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo aqui, feito com cuidado para quem leva a própria transformação a sério. Me conta nos comentários, qual das 3 vassouras você vai começar essa semana? Qual área financeira você vai colocar nas mãos de Deus agora? Quero ler sua resposta.
Se você chegou até o final desse vídeo, você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. E isso não é pouca coisa. Num mundo que desiste no primeiro obstáculo, terminar é já um ato de coragem. Antes de eu ir, deixa eu te pedir uma coisa do coração. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal. A gente está tão perto de chegar em 100 mil inscritos, e eu acredito que você faz parte disso. Um clique seu hoje pode ser o que falta. Venha fazer parte dessa jornada. Agora vai e comece. Entre na vassoura da obediência e daqui a anos você não vai acreditar que era a mesma pessoa que estava sentada naquela cozinha com o coração partido e o extrato bloqueado. Que Deus abençoe sua faxina. Até o próximo vídeo.